voltamos para continuar o estudo dos atos administrativos. No bloco anterior, estávamos tratando dos atos da administração, que é o gênero. Já tínhamos falado dos atos de direito privado, que são produzidos pela administração e, portanto, não são tecnicamente atos administrativos. Estávamos falando também dos fatos administrativos. E aí, comigo aqui na tela, só para concluir a questão dos fatos administrativos, fatos não decorrem da manifestação de vontade. Muito bem. Próxima espécie de ato de administração, na tela com você, os chamados atos de governo ou atos políticos. Esses atos de governo ou atos políticos são manifestações da administração, só que são manifestações de cúpula. São aqueles atos que são regidos pelo regime jurídico-político ou jurídico-constitucional. Atos que definem os rumos e interesses da nação. Então, esses atos decorrem de vontade, sim. Mas o regime não é jurídico-administrativo, é um regime político-constitucional. E segundo, mais importante, esses atos de governo, eles não são atos para cumprir uma função meramente administrativa. Tanto é assim que nós vimos, quando tratamos lá das funções do Estado, funções essenciais, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala da questão dos atos políticos, porque não se enquadrariam muito bem como atos administrativos. Então, esses atos políticos de governo, você vai notar aí, são manifestações de vontade, são manifestações de vontade da cúpula. Atos de governo ou políticos são manifestações de vontade da cúpula em cada um dos três poderes. Em cada um dos três poderes do Estado. Regidos por um regime político-constitucional. Regime jurídico ou político-constitucional. Muito bem. Além dessas três espécies, nós temos os contratos da administração. Contratos da administração. Só para ficar claro, contratos da administração é objeto de um estudo mais detalhado, sempre cobrado aí nas provas, quando se estuda lá os contratos administrativos previstos na Lei 8666/93, principalmente. Mas aqui é para saber o seguinte: o contrato é um ajuste ou acordo que nasce de uma manifestação bilateral de vontades. Então, o contrato não vai se encaixar tecnicamente no conceito de ato administrativo, porque ato administrativo tem que ser uma manifestação. Eu destaquei isso no vídeo anterior, no bloco anterior. Tem que ser uma manifestação unilateral de vontade da administração. E o contrato, comigo na tela, o contrato é uma manifestação bilateral de vontades. Não, você fez aqui com outro. O conceito, os detalhes de contrato a gente vê no momento oportuno, quando se trata de contratos, mas ele não pode ser chamado de ato porque ele é uma manifestação, ele nasce de uma manifestação bilateral de vontade. E ainda pode ter contrato regido por direito público, mas pode ter contrato regido predominantemente por direito privado. A gente vê isso também no momento, na ocasião oportuna. O fato é que ele não pode se encaixar como ato administrativo, mas ato de administração, né? Manifestação de administração, mas ato administrativo ele não pode ser porque ele é bilateral. E por último, a última espécie, nós temos os atos administrativos propriamente ditos. Atos administrativos propriamente ditos. Eu não preciso colocar o conceito aqui, porque você já tem o conceito aí com aqueles 4 fatores. Então, vide conceito antecedente. Já anotado aí, trabalhado aqui. Ou seja,
tem de ser uma manifestação unilateral de vontade do Estado ou de quem represente, regido predominantemente aí pelo regime jurídico administrativo, direito público, para cumprir uma função tipicamente administrativa e produzir um efeito jurídico relevante. Se você quiser colocar aí alguns exemplos de atos administrativos, coloquem aí exemplos de atos administrativos propriamente ditos. A multa, uma multa de trânsito. Multa. Nomeação, a sua nomeação aí para o cargo público, nomeação. A demissão. Demissão é outro exemplo. Demissão. Autorização, permissão também aí de uso de bens públicos. Entra aí como exemplos de atos administrativos. Bom, diante do que nós colocamos aqui, comigo na tela, o que você consegue perceber é o seguinte: todo ato administrativo necessariamente é um ato da administração. Mas nem todo ato da administração vai ser ato administrativo. Porque você tem vários atos da administração, considerados atos da administração, que é o gênero, que não se encaixam aí, olha. Que não se encaixam tecnicamente no conceito de atos administrativos. Diante disso, dessa compreensão, nós podemos fazer um registro de uma primeira observação, que você tem que levar aí com carinho para a prova. Nem todo ato da administração será necessariamente um ato administrativo. Por quê? Porque a administração pode praticar atos que não sejam regidos pelo regime jurídico administrativo. E também porque nem pode ser vontade, é o caso dos fatos. Mas tem um detalhe: todo ato administrativo necessariamente é um ato da administração. Portanto, esse nosso trabalho até o momento é para você absolutamente não cometer o deslize de confundir na sua prova ato da administração com ato administrativo propriamente dito. Então toma cuidado, porque nem tudo que a administração faz, nem toda manifestação da administração será tecnicamente um ato administrativo propriamente dito, porque não terá um daqueles 4 fatores. E aí, vale a pena a gente voltar aqui só para relembrar o seguinte: esse aqui não é ato administrativo, olha, na tela. Esse primeiro não é ato administrativo porque falta o regime jurídico administrativo, o regime de direito público. O segundo não é ato porque falta vontade. Não tem manifestação de vontade. O terceiro porque não tem nem o regime, nem a função tipicamente administrativa. O próximo, o contrato quarto, é porque a vontade não é unilateral, é bilateral. E o regime pode não ser de direito público. E o último é, a rigor, ato administrativo, porque tem conceitualmente lá aqueles 4 fatores conceituais que nós já vimos. Bom, vamos agora para uma óbvio número 2, a respeito dessa nossa introdução aí de atos administrativos. Os fatos administrativos são aqueles que não provêm da manifestação de vontade, também chamados atos materiais, olha o sinônimo, são meros acontecimentos ou realizações no âmbito da administração, não provenientes de vontade administrativa. Tá aí. E aí agora eu quero que você, de próprio punho, na ralação, vai morrer de copiar, complemente aí uma informação importante. Anota aí, puxa uma seta, um asterisco, faz um enxerto aí, complementa o seu material. Vamos turbinar o seu material aí. Olha, toma nota aí. Não se aplicam aos fatos administrativos. Não se aplicam aos fatos administrativos as características e prerrogativas, atributos. Não se aplicam aos fatos administrativos as características, prerrogativas, atributos dos atos administrativos. Não se aplicam aos fatos administrativos características, prerrogativas, atributos
dos atos administrativos. Esse aqui é o TC, Em outras palavras, nada do que estamos estudando e vamos estudar sobre atos administrativos, você pode aplicar a fatos. Eu vou dar só um exemplo para você ver que coisa curiosa. Nós não falamos e concordamos que o falecimento do servidor por infarto é um fato administrativo? O que você acha de eu falar assim, vamos revogar o falecimento do servidor por conveniência e oportunidade do serviço? Tem sentido falar isso? Vamos revogar o falecimento do servidor? Revogação é algo que diz respeito a ato, porque tem vontade. Quer um outro exemplo? Lembra do elevador no 10º andar do prédio que desabou? O que você acha de falarmos assim, vamos anular o desabamento, a queda do elevador no prédio público, porque é ilegal? Vamos anular? Anulação diz respeito a ato, tem vontade. Então cuidado com isso. As características, atributos e prerrogativas dos atos administrativos não podem ser aplicadas aos fatos administrativos. Isso é muito importante para você registrar também. Bom, agora, continuando aqui na nossa tela, a gente vai tratar dos requisitos ou elementos de validade dos atos administrativos. Comigo. Um ato administrativo, para ser considerado válido, para estar em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, ele tem de ser praticado observando 5 elementos ou requisitos. Você precisa memorizar, tornar isso um mantra na sua cabeça. Quais são esses elementos ou requisitos de validade de um ato, para que um ato seja válido? Comigo. Primeiro deles, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Comigo. Todo e qualquer ato, sem exceções, todo e qualquer ato, para ser válido, tem de observar quantos elementos? 5. E quais são? Quero ouvir daí. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todo e qualquer ato administrativo, para ser considerado válido, ele tem que observar 5 elementos ou requisitos de validade: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Bom, agora a gente vai fazer uma análise macro das relações desses elementos. E depois a gente passa a estudar um por um dos elementos de validade dos atos, que é fundamental para a prova. Só para você ter uma noção de o quanto isso é importante para a sua prova, a frequência com que isso aparece em prova é de mais ou menos 90%. Então, de cada 10 concursos que você fizer, que cobrar lá o direito administrativo e atos, de cada 10 provas que você fizer, em aproximadamente 9 delas você vai ter de enfrentar esse assunto. Então, muita atenção para a nossa análise aqui agora. Então é assim, todo e qualquer ato administrativo, para ser válido, então sempre em mente que isso aqui é necessário para a validade. Para a validade. Todo e qualquer ato administrativo, para ser válido, a competência, a finalidade e a forma de qualquer ato são sempre vinculados. Ou seja, sempre expresso em lei. O que significa? Para todo e qualquer ato, a autoridade competente para praticar esse ato, a finalidade de interesse público, o interesse público a ser alcançado com a prática do ato, e a forma pela qual esse ato vai ser praticado, se é escrita, se é verbal, a competência, a finalidade e a forma em todo e qualquer ato, sem exceções, são sempre vinculados, ou seja, expressos em lei. Para todo e qualquer ato administrativo que ele colocar na sua prova, sem exceções, para todo e qualquer ato administrativo, a competência para praticar esse ato, a finalidade de interesse público ser alcançada e a forma pela qual o ato vai ser praticado, são sempre vinculados, sempre determinados, expressos em lei.
Muito bem. Na tela, continuando. Agora, o motivo e o objeto, eles podem ser vinculados, é quando é expresso em lei. Mas eles podem ser discricionários. Comigo. Vejam o caso do ato de aposentadoria compulsória. Qual é o motivo determinado expressamente na lei e na Constituição para se praticar um ato concedendo aposentadoria compulsória a um servidor? Completar 70 anos, idade. Então, completou 70 anos, esse motivo faz com que necessariamente o ato que vai ser praticado é a aposentadoria compulsória. Então, comigo na tela, se o servidor completou 70 anos, que é o motivo, o objeto desse ato, o que esse ato vai dispor? Ele vai determinar a aposentadoria compulsória. Significa que motivo e objeto são o quê? Vinculados, expressos em lei. Portanto, o ato de aposentadoria compulsória é um ato vinculado, ou seja, o motivo e o objeto desse ato estão expressos, determinados em lei. Da mesma forma, se um servidor efetivo, que é o seu caso, reprova no estágio probatório, a reprovação no estágio probatório está expresso em lei, como sendo motivo para qual objeto? Exoneração do servidor. Muito bem. Agora, em muitas circunstâncias, em muitos casos, a lei confere competência, confere poderes para um agente, uma autoridade agir, praticar atos. Mas não explicita, a lei não explicita o motivo exato e o objeto, a solução que esse ato vai apresentar. Quando isso acontece, comigo na tela, quando a lei confere a competência, mas não explicita nem o motivo, nem o objeto, é porque motivo e objeto são o quê? Discricionários. É porque o motivo e o objeto são o quê? Discricionários. Quando isso acontece, quando o motivo e o objeto são discricionários, o que vai ocorrer? Se o motivo e o objeto são discricionários, é porque a autoridade competente, o agente competente para praticar o ato, pode realizar um juízo, uma análise. Um juízo de quê? De conveniência e oportunidade no caso concreto. Pode realizar um juízo de conveniência o quê? E oportunidade no caso concreto. E aí eu quero que você complete aí. Essa possibilidade de fazer o juízo de conveniência e oportunidade é chamado de mérito administrativo. Mérito administrativo do ato. Comigo, recapitulando. Todo e qualquer ato, para ser válido, ele tem de ser praticado observando quantos elementos? 5. Quais são? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Na tela, a competência, a finalidade e a forma são sempre vinculados, sempre expressos em lei. Agora, o motivo e o objeto podem ser vinculados, mas podem ser discricionários. Se o motivo e o objeto são discricionários, é porque a autoridade competente para praticar esse ato pode realizar um juízo de conveniência e oportunidade. Essa possibilidade de fazer um juízo de conveniência e oportunidade, uma escolha da melhor solução com base na conveniência e oportunidade, chama-se mérito administrativo. Chama-se mérito administrativo. Por esse esquema que está aí no seu material na tela, você já sabe o seguinte: em hipótese alguma haverá conveniência e oportunidade, em hipótese alguma haverá mérito administrativo no tocante à competência, finalidade e forma. Se uma questão de prova falar de alguma maneira que haverá mérito ou conveniência ou oportunidade no tocante à competência, finalidade e forma, isso já está errado. Porque competência, finalidade e forma são sempre expressos em lei. E são expressos em lei, logo não dá margem para conveniência e oportunidade.
Outro detalhe, se a questão de prova falar que sempre haverá mérito administrativo, conveniência e oportunidade, mérito administrativo, no motivo e objeto, está errado. Comigo na tela. Se o motivo e objeto são vinculados, não tem nada disso aqui, ó, não tem juízo, não tem conveniência, não tem mérito. Então nem sempre motivo e objeto do ato vai admitir juízo de conveniência e oportunidade, vai admitir mérito. Só vai haver mérito, só vai haver conveniência e oportunidade se o motivo e objeto forem o quê? Discricionários. Se o motivo e objeto forem discricionários. Muita atenção para esse detalhe aí. Tudo bem? Bom, lá na sua prova, muitas vezes o examinador começa a questão, a assertiva, falando sobre o mérito. Então, a partir de agora, sempre que você encontrar na prova, numa questão, mérito administrativo, você vai pensar assim, o que é o mérito administrativo? Mérito administrativo é uma autorização, uma permissão legal para fazer juízo de conveniência e oportunidade. Em relação a quê? Ao motivo e objeto discricionários. Quer vir comigo à tela? Então, ó, mérito administrativo é uma autorização legal para fazer o quê? Para fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Juízo de conveniência e oportunidade em relação a quê? Em relação a motivo e objeto discricionários aqui, ó. Então, mérito é uma autorização legal para fazer um juízo de conveniência e oportunidade em relação a motivo e a objeto discricionários de um ato. Muito bem. Continuando, nós vamos abordar mais um aspecto, mais um detalhe importante nessas relações aí dos elementos ou requisitos de validade. Beleza. Comigo na tela. Os atos administrativos, eles são de dois grandes grupos. Ou eles são vinculados, ou eles são discricionários. Qualquer ato administrativo que você encontrar na prova ou pela frente aí, ou ele vai ser vinculado, ou ele vai ser o quê? Discricionário. Bom, se o ato é vinculado, comigo, se o ato é vinculado, quantos elementos ele tem de validade? 5. Se o ato é vinculado, todo e qualquer ato, inclusive o vinculado, precisa observar 5 elementos para ser válido. Então, se o ato é vinculado, ele precisa observar a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, se o ato é vinculado, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto desse ato são o quê? São sempre vinculados, são expressos em lei. São sempre vinculados. Tudo bem? Então, esse aí é no tocante ao ato que? Ao ato vinculado. Bom, se o ato é vinculado, se ele falar para você na prova que o ato é vinculado, você já sabe que esse ato observa quantos elementos? 5. Competência, finalidade, forma, motivo e o quê? Objeto. Agora, se ele fala que o ato é vinculado, esse ato vinculado não permite juízo de conveniência e oportunidade. Porque se o ato é vinculado, o motivo e objeto dele são vinculados. E aí ele não tem juízo de conveniência e oportunidade. Conclusão, se o ato é vinculado, ele não tem mérito administrativo. Se o ato é vinculado, ele não admite mérito administrativo. Agora, qual é uma atenção especial que você tem na prova? Se ele falar na sua prova que o ato é discricionário e quiser saber quais são os elementos e requisitos de validade desse ato, você tem que lembrar, todo ato para ser válido tem que observar quantos elementos? 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Portanto, se estamos falando na sua prova de ato discricionário, mesmo o ato sendo discricionário, ele vai ter de observar quantos elementos? 5. Mesmo o ato sendo discricionário, tem uma autoridade competente para praticá-lo. Mesmo o ato sendo discricionário, ele tem uma finalidade, tem uma forma. Se o ato é discricionário, ele tem motivo e tem objeto.
Agora, se ele falar que o ato é discricionário, comigo, se o ato é discricionário, ele tem competência, ele tem finalidade e ele tem forma. E se o ato é discricionário, a competência, a finalidade e a forma são vinculados, são expressos em lei. Mesmo quando o ato é discricionário, a competência, a finalidade e a forma desse ato são expressos em lei, são vinculados. Agora, se ele falar para você na prova que está tratando, se a questão falar que é um ato discricionário, você já sabe que o motivo e o objeto desse ato são o quê? Discricionários. E, portanto, o ato discricionário, ele permite o quê? Um juízo de conveniência e oportunidade. Se o ato é discricionário, ele permite um juízo de conveniência e oportunidade. Se o ato é discricionário, ele tem mérito administrativo. Se ele falar na prova que o ato é discricionário, ele tem o quê? Mérito administrativo. Muita atenção a esse aspecto aí. Se o ato é discricionário, ele permite o quê? O mérito administrativo. Agora, mais um detalhe que a gente vai analisar. Comigo na tela, olha só. E qual é o papel do Poder Judiciário? A pergunta é, o Poder Judiciário pode controlar um ato praticado pelo Poder Executivo, um ato administrativo? Lembrem do artigo 5º, inciso 35 da CF. No artigo 5º, inciso 35, está o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lá está dito, a lei, nem a lei afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Portanto, o que a gente vai concluir? Que se o interessado ingressar com uma ação judicial pedindo ao judiciário para controlar um ato, o judiciário vai poder fazer esse controle. Aqui na figura do juiz. O judiciário vai poder fazer esse controle. E, como regra, o judiciário faz um controle de legalidade. O judiciário controla a legalidade do ato. Então, quando esse ato chega para o juiz controlar, para ver se está de acordo com a lei, o juiz vai pegar esse ato e vai analisar que elementos? Os elementos que são vinculados. Então, em regra, o judiciário está autorizado a controlar, a verificar os elementos vinculados do ato. Então, de regra, o judiciário vai controlar o quê? A competência, a finalidade e a forma, porque estão expressos em lei. Todo e qualquer ato que chegar para o controle judiciário, o judiciário vai poder controlar a competência, a finalidade e a forma. Agora, o judiciário também vai poder controlar, ele também controla motivo e objeto, se forem vinculados. Então, quando um ato administrativo praticado tem o motivo e o objeto vinculados, o judiciário também vai poder controlar o motivo e o objeto que estão expressos em lei. Agora, em regra, o judiciário não controla. Ele não controla motivo e objeto discricionários. O judiciário não controla conveniência e oportunidade. Ele não controla o mérito. Como regra, o Poder Judiciário não controla o mérito do ato administrativo, a discricionariedade. Como regra, o Poder Judiciário não controla o mérito, a discricionariedade. Salvo, exceto, quando o ato extrapolar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Então, o judiciário só vai poder controlar a discricionariedade e o mérito excepcionalmente. Quando? Quando o ato praticado extrapolar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Muita atenção a isso aí. Muita atenção a isso aí. Para finalizar esse assunto, eu só queria que você tomasse cuidado com o seguinte. É quando a questão de prova fala assim, olha, comigo na tela, o Poder Judiciário sempre controla atos discricionários. Cuidado, isso está certo.
se ele afirma que o Poder Judiciário sempre controla atos discricionários, isso está certo. Olha só, o ato discricionário, como todo e qualquer ato, não tem 5 elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 5. Desses 5, 3 são expressos em lei. E o Judiciário pode controlar esses que estão expressos em lei. Então, olha, visualiza na tela. O ato é discricionário, olha ele aqui, ó. Mas esse ato discricionário, ele tem competência, finalidade e forma. Só que essa competência, finalidade e forma estão expressas em lei. E o Judiciário pode controlá-la. Então, se o Judiciário controla esses 3 deste ato aqui, se o Judiciário controla esses 3, porque são expressos em lei, se o Judiciário controla a competência, finalidade e forma do ato discricionário, ele sempre controla o ato. Porque basta um dos 3 elementos não estar de acordo para ele invalidar o ato inteiro. Então, se todo ato discricionário tem 5 elementos, se 3 deles, competência, finalidade e forma, estão expressos em lei, e esses 3 elementos o Judiciário controla, ao controlar um desses 3 elementos, o Judiciário está controlando o ato todo. Por quê? Porque basta um dos elementos não estar de acordo com a lei para invalidar tudo, para anular tudo. Então, isso faz com que o Judiciário sempre possa controlar, se for provocado, sempre possa controlar atos discricionários. Você vai gravar isso aí, grava como uma OBS. Nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário. Nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário, nem mesmo os discricionários. Pausa o vídeo e anota isso aí. Nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário, nem mesmo os discricionários. Porque os discricionários são controlados na parte da legalidade, competência, finalidade e forma. E o Judiciário também sempre controla, claro, os atos vinculados. Então nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário. Concluímos aqui mais esse bloco, tratando aí dos elementos e requisitos de validade dos atos administrativos. Continuaremos aí no próximo bloco para analisar conceitualmente, um por um, desses elementos de validade. Eu aguardo você aí para o próximo bloco.